Atendendo ao pedido da Mônica, vou contar um pouquinho como é que foi essa minha viagem lá para Balneário Camboriú. Mas não se esqueça, já se inscreve aqui no canal, já curte que o vídeo de hoje é muito bom, viu? E tem algumas dicas muito legais para vocês, tá bom? Então, gente, eu tinha pensado em fazer um aniversário pro meu filho e eu queria muito fazer porque já tem um tempo que eu fiz um aniversário para ele e agora com 7 eu falei assim, acho que ele entende mais, enfim, né? Aí eu resolvi me organizar e tirar férias também, né? Eu falei, vou fazer um aniversário para ele. Quando eu fui fazendo a lista de convidado, de preços, enfim, aí eu olhei e falei assim, nossa, será que, tipo, se eu trocasse o aniversário por uma viagem, não seria mais lucrativo? Por quê? Porque um aniversário, gente, é um dia só. Um dia que você mal fala com todo mundo, um dia que você mal dá atenção para todo mundo e, não sei, enfim, foi esse pensamento que eu tive, né? Aí eu fui fazer uma pesquisa sobre viagem, porque eu queria muito ir para Balneário, né? E queria levar o Arthur pro Beto Carreiro. E como é tudo perto e tal, eu falei, uma coisa junta com a outra. Só que aí eu fui fazer pesquisa. Gente, a alma do negócio é você fazer pesquisa, tá? Então eu fui lá, fiz muitas pesquisas, coloquei tudo na ponta do lápis e observei que um aniversário e uma viagem daria praticamente o mesmo valor. Aí resolvemos fazer a viagem e tal. Conversei com ele também, porque ele queria muito o aniversário. Eu falei, olha, ao invés da gente fazer um aniversário, a gente podia fazer uma coisa diferente. Por quê? Ele tem 7 anos e a gente nunca viajou junto. É um pecado, né? E aí combinei com ele, ele super aceitou e foi isso. A gente pegou, foi viajar e tal. Quando chegou lá, a cidade é muito bonitinha, muito legal, né? Mas assim, a gente chegou e já foi pro Beto Carreiro. Chegamos lá para não perder tempo mesmo, né? Que a gente teria 5 dias lá para fazer essa viagem. Aí fomos, peguei 2 dias de bilhete, a gente chegou, se divertiu, foi muito legal. Principalmente a experiência dele, o olhar dele como criança, né? Referente a tudo que estava acontecendo, como que era o parque, como eram as pessoas. Aí ele chegou e falou, nossa mamãe, como é diferente, as crianças podem ficar à vontade, né? Não tem aquele negócio tipo, não vai lá, não segura minha mão. Tá todo mundo à vontade. Fomos nos brinquedos, nossa, foi maravilhoso. Detalhe, pega um dia que não tenha, assim, ponte de feriados, datas comemorativas da cidade, entendeu? Para você não pegar muita gente. Quando a gente foi, fui na segunda, aí na segunda a gente conseguiu ir, tipo, a gente pegava o brinquedo, saía do brinquedo e literalmente voltava pro brinquedo. E assim foi maravilhoso. No segundo dia, não é que foi ruim, mas aí a gente já começou a pegar fila. Por quê? Era Dia das Crianças na cidade e a prefeitura, ela libera um voucher para todas as crianças da escola pública, para elas poderem ir passear, tomar um lanche, brincar, enfim, passar aquele dia maravilhoso. Aí nisso a gente foi, pegou um pouco de fila, mas não tirou o brilho, porque no primeiro dia a gente aproveitou bastante, pegou alguns brinquedos, pegamos Hot Wheels, ai gente, eu sou japa, né? Então é óbvio que eu amo drift. Então a gente pegou Hot Wheels, vou colocar um pedacinho depois pra vocês darem uma olhada. Foi incrível. O Arthur não gostou muito, eu não sei, acho que ele tava um pouco cansado. Aí ficamos esses 2 dias lá e a gente fez isso. Comida lá, a gente levou salgadinho. Pode levar, viu, gente? Não muita coisa, mas assim, não revistaram minha bolsa, nem a bolsa dele. Então a gente levou garrafa de água. Lá tem bebedouro, sim. Pesquisei, inclusive, aqui no YouTube e ninguém dizia que tinha bebedouro. E lá tem poucos, mas tem bebedouro, tá? A água é R$8. Uma de 500 ml. Eu achei um pouco salgada, mas assim, uma hora você vai ter que comprar porque ela é mais gelada. O dia tava bem quente, graças a Deus. A gente levou 2 garrafas de água, cada um. Levamos salgadinho, bala, levamos algumas coisas assim pra ir mordiscando, né? E uns lanchinhos. Aí lá no parque, óbvio, a gente comeu lanche lá. Não assim, como que eu vou dizer?
a gente não exagerou. Por quê? O meu filho, graças a Deus, ele é muito consciente. Então ele não é daquela criança do tipo que ele tá comendo aqui e de olho no que o amiguinho tá comendo. Então assim, ele tá comendo dele, tá legal e beleza. Aí se ele tiver com vontade, com fome, aí ele vai me pedir o que ele tinha visto. Então assim, isso me ajudou muito, porque aí a gente comeu lanche, tomou refrigerante, comeu batata. Eu ainda levei essa batata, a gente beliscou um pouco, ainda jogou fora, pra você ter uma ideia. E tomamos sorvete. Aí no outro dia a gente ainda comeu uma pipoca. Aí a gente comeu a batata. Eu pedi a batata. Eu pedi aquela batata recheada e ele pediu um hot dog de uma salsichona, assim, gente, é delicioso. Eu não pensei que era tão gostoso. E foi isso. Praticamente o que a gente comeu lá foi isso, e uma garrafinha de água. Então foi tranquilex, assim, de gastos, né? E Finen, né? Criança gosta de Finen. Mas a Finen era desse tamanho grande, assim. No outro dia, depois de 2 dias, a gente foi pra Balneário. Aí quando a gente foi pra Balneário, ai meu Deus, a criança era eu, óbvio. Aí a gente foi, chegou lá no flat, muito lindinho, muito fofo, a cidade muito linda, muito organizada, limpa. A cidade com aquele chão, assim, eu acho que é mármore, gente, é uma coisa linda, sabe? Enfim, tô apaixonada ainda. E o flat ficava assim, a piscina do flat ficava de frente pra roda gigante. E como a gente não pegou uma época de férias, que o povo vai e tal, então assim, as coisas não estavam tão caras. Eu peguei o flat e o hotelzinho foi no Airbnb, passeios lá também, pude passar cartão, parcelar, mas de resto, gente, até para almoçar. Eu confesso que não fomos em restaurante para almoçar, porque eu sabia que isso é muito caro, né? Mas assim, a gente foi em uma padaria muito gostosa, eu amei aquela padaria. E a gente ia lá e comia. Gente, eu juro pra você, um prato, R$27, mais barato do que aqui no Morumbi. Então assim, prato cheio, grande. Eu ainda pedi 2 porque eu sou zoião, fiquei com medo de eu comer e ele ficar com fome ou eu ficar com fome, enfim. Mas assim, alimentou bem ao ponto que eu tive que levar pra casa. Então assim, aí nesses 3 dias a gente... 2 dias a gente comeu nesse local e acho que o último que a gente comeu lanche. A gente foi pra praia de Laranjeiras, que a gente foi naquele barco pirata. Aí a gente, no barco você faz o passeio, né? E do passeio ele te deixa na praia de Laranjeiras, aí de manhã. Aí por volta de 3 da tarde ele passa lá pra pegar você de volta, isso no mesmo bilhete, tá bom? E se você não voltar às 3, você tem a última remessa que é às 5 da tarde. Então assim, vale super a pena. A gente só não ficou até às 5, porque o dia não estava tão quente, né? Mas assim, deu pra gente brincar, entrar na água. Ai, foi maravilhoso, o Arthur fez amizades. Nossa, foi muito gostoso. Uma praia tranquila, uma praia sem música, sabe? Som, as pessoas educadas, as pessoas tranquilas. Se sente o pessoal lá de Balneário muito tranquilo. Pra você ter uma ideia, quando a gente desceu, eu queria atravessar correndo o semáforo. E depois eu fui ver no ambiente, o pessoal não corre, o pessoal é tranquilo, sabe? Por exemplo, lá tem um ônibus que ele passa e ele é de graça para a população. Então na hora da gente voltar do barco, de vez pegar o Uber, eu peguei o ônibus para ver como que era. E assim, o ônibus vai todo mundo, todas as classes sociais pegam aquele ônibus sem problema nenhum. Pode estar lotado, pode não estar. Todo mundo pega, é muito legal. E estrangeiro também pode pegar, não tem nenhum tipo de restrição do tipo, documentação, nada. Só entra no ônibus e acabou. E a gente fez esse trajeto, né, de volta, foi muito legal. Fomos também no aquário, aí no aquário foi o primeiro dia que a gente foi, que eu resolvi voltar a pé pela praia. Aí o Arthur super topou, a gente voltou pela praia. Nossa, a gente foi a coisa assim mais maravilhosa, foi a realização de um sonho. Porque são 7 anos que eu tenho meu filho e a gente nunca viajou junto. E essa foi uma oportunidade assim maravilhosa, que abriu um espaço aqui na minha mente tão grande de lei da atração, de acreditar mais no poder da palavra, de acreditar em si mesmo. Eu percebi que esse tempo que eu tô sumida do canal, até isso mudou. Porque como eu falava muito de lei da atração com vocês me perguntavam muito, até isso mudou na minha fé, na minha crença. E quando eu vou para Balneário e tenho todas essas experiências, fomos também no famoso Roda Gigante, fiquei morrendo de medo, mas é lindo.
Entramos nas praias, fomos na Praia do Buraco, fomos até na praia ali mesmo, sabe? Que fica de frente pra roda gigante, a gente utilizou. Eu não vi sujeira, não vi cheiro, enfim. E tudo isso me mostrou que eu preciso sim voltar com força aqui no canal, que o canal é um filhinho pra mim, e onde esse filhinho, todas as vezes que eu tô aqui conversando com vocês, levando positividade, ativando, sabe, conhecimento, porque quando eu venho pra cá, gente, eu estudo mais, eu me dedico mais, porque eu penso que não é só o que eu adquiri como experiência, mas sempre ver o que tá de novo, o que a gente pode fazer, o que a gente pode mudar para melhorar. E nisso, eu percebi que eu perdi muito de não ter voltado no canal, de não ter me dedicado a fazer os vídeos. Eu peço até desculpa para vocês, mas estou aqui de volta, fazendo os vídeos, e vocês tenham certeza, trazendo mais técnicas, mais força, mais coragem, porque lá em Balneário eu enxerguei muita coisa sobre mim, acho que muitas crenças foram mostradas para mim, do eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, de que eu pregava tanto para vocês que eu posso, eu consigo, eu tenho, eu realizo, e eu estava vivendo uma vida ao contrário. Então esse ano que eu fiquei parada, foi isso que aconteceu, retrocesso. Eu não quero que isso aconteça com vocês. E estarei aqui, se ficou alguma dúvida, coloca aqui pra mim que eu vou responder pra vocês. Eu não sei como é que faz essas legendas, sabe? Com ajudas, indicações de lugares e tal, eu vou procurar ver se eu acho alguma coisa aqui para melhorar a legenda, mas se vocês ficarem com dúvidas, fala, Tati, como é que foi? Tem o telefone, tem o contato, para me ajudar a montar aqui a descrição desse vídeo, tá bom? Um beijo!